Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nós iremos agora ao momento da palavra e eu quero falar nesta oportunidade sobre a igreja de Pérgamo. Ontem eu falei sobre a igreja de Esmirna e hoje eu quero falar sobre a igreja de Pérgamo. E você estará meditando conosco. E você pode agora abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, está escrito assim, estas palavras recebidas pelo apóstolo São João. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui está a terceira carta que Deus mandou que João enviasse às 7 cidades da Ásia, e essa aqui é a terceira. Nós sabemos que a palavra Pérgamo é uma palavra que vem do grego per mais gamos, que significa casamento. Era uma cidade da Mísia, estava erguida sobre uma montanha de 300 metros sobre o nível do mar. Ficava 80 quilômetros ao norte da cidade de Esmirna, no vale do rio Caico, no oeste da Ásia, a 30 quilômetros distante do mar Egeu. A cidade de Pérgamo, ela tornou-se residência do governador provincial romano. Foi considerada a sede do poder do mal. Tornou-se um lugar célebre pelo fato de ser a terra natal do deus Zeus, o supremo deus do Monte Olimpo. O que Ur foi para os caldeus, Pérgamo foi para os asiáticos, ou seja, para aqueles que moravam na província da Ásia. A cidade tinha um templo da deusa Atenas, que era padroeira, também um templo dedicado a Dionísio e um grande altar de Zeus, chamado de, em grego, Soter Theos, o Deus Salvador. Foi também ali aquela cidade o centro do culto ao deus Esculápio, o deus curador, aquela serpente que se tornou o símbolo da medicina. Tudo isso tornou essa cidade num dos maiores centros pagãos da província da Ásia. E aqui agora podemos ver no versículo 12, onde lemos: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo,
deparamos aqui com a primeira igreja desejável, a segunda perseguida e a terceira que se tornou mundanizada. Essa carta, ela demonstra a igreja que saiu de sua pureza doutrinária, abandonando o seu noivo para aceitar as propostas do poder político maquiavélico, a idolatria, a imoralidade e também o paganismo. Contra a igreja de Éfeso, Jesus tinha alguma coisa. Agora, no que tange a igreja de Pérgamo, Jesus disse assim, que tem algumas coisas contra aquela igreja. Ali, aquela igreja tinha fugido da pureza doutrinária. Mas, continuando aqui, Jesus diz no versículo 12, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A igreja de Pérgamo, ela andava provocando o Senhor Jesus a ponto dele apresentar preliminarmente, logo no início dessa carta, isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, porque a palavra de Deus, o gume que corta a direita fala de vida, o que corta a esquerda representa a morte. Então a palavra de Deus, ela é espada. E Jesus aqui, ela apresenta inicialmente para a igreja de Pérgamo, isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Ele apresentou a espada aqui, que é a sua palavra, não para consolá-la, mas para discipliná-la de uma forma corretiva. Os 2 fios fazem referência à sua capacidade, que a palavra tem, a capacidade ofensiva e defensiva. O Senhor não tolera uma igreja que vive sob o domínio das obras infrutuosas da carne. O procônsul romano em Pérgamo, ele governara pelo poder da espada. Aqui Jesus, ele demonstra uma espada bigúmia que sobressalta as das legiões romanas, que é a sua palavra. Jesus diz aqui, eu sei as tuas obras, no versículo de número 13. Eu sei as tuas obras. Tudo de bom entre os irmãos pergamenses era praticado diuturnamente como amor cristão, o perdão, a comunhão e a partilha de bens e também a fraternidade. Jesus diz aqui, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O paganismo ali na cidade de Pérgamo foi prevalecente. Era literalmente comandado por Satanás. Satanás tinha feito ali o seu trono. Ali ele não apenas rondava, mas estabeleceu ali o seu trono. O trono satânico ali era composto de algumas coisas. Primeira, adoração a Esculápio em forma de serpente, um tipo do diabo. O altar de Zeus foi erguido na acrópole daquela cidade. Terceiro, o centro principal do culto ao imperador, que ali eles exigiam a queima de incenso diante da sua estátua. Meus ouvintes, o trono satânico foi transferido da Babilônia para Pérgamo em 138 a.C. Quando os persas dominaram, os feiticeiros tiveram que fugir. O rei Átalo de Pérgamo concedeu-lhes ali exílio para aqueles macumbeiros. Sendo assim, o trono satânico foi mudado para Pérgamo e mais tarde transferido para a cidade de Roma. O apóstolo São Paulo destronizou a deusa Diana através do poder de Deus, realizando sinais, maravilhas extraordinárias na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia. Em Atos capítulo 19, versículos 11, versículos 26 e versículos 27. Ao que tudo indica, faltava aos membros dessa igreja de Pérgamo
o que Paulo tinha de sobras. Atualmente, para um cristão sincero que busca a santificação e procura eliminar o mundanismo, não está sendo fácil congregar em muitas igrejas. Satanás tem feito o seu trono em muitas delas. Jesus diz aqui: retens o meu nome. Uma pessoa que era convertida em Pérgamo era incontestavelmente salva das pragas do paganismo. Falar de Cristo ali era um desafio sem igual. Ser evangélico no Brasil ajuda até mesmo na elaboração de um currículo para trabalho, mas em contrapartida, pregar em países fechados é outra história. O caminho que leva uma igreja a esboroar-se é quando ela perde o sentido veraz da pessoa e do nome de Jesus Cristo. Meus ouvintes, em muitas denominações, o nome do mestre já saiu de cena. Em algumas reuniões, o nome de Cristo é usado apenas para dar abertura em uma assembleia, mas o teor dos assuntos se relaciona a outras coisas totalmente diferentes. Jesus diz aqui: e não negaste a minha fé. Pelo tempo do verbo negar, tudo indica que os cristãos de Pérgamo, eles tinham passado um pouco tempo ali pelo crisol de um teste de fidelidade, mediante uma pressão muito forte que resultou no assassinato do pastor da igreja, que era chamado de Antipas. Não negaste a minha fé. A palavra fé aqui, referida, é todo o conjunto que compõe as doutrinas da fé cristã e, mormente, a pessoa de Cristo. Fé também é objetiva, que tem relação com as coisas nas quais nós cremos categoricamente. Vivemos tempos trabalhosos em que muitos ministros não acreditam mais em cura divina, nem mesmo na volta de Cristo, afirmando que isso não tem sentido. Os homens cheios dos dons de discernir os espíritos e também da palavra do conhecimento foram substituídos pelos psicólogos com discursos de autoajuda. Jesus diz aqui no versículo 13 ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O nome Antipas significa construção de Antípater. Enquanto Herodes Antipas, o tetrarca, filho de Herodes o Grande e de sua mãe Maltace, decretou a morte de João Batista por decapitação, outro Antipas, cristão fiel, foi morto. Ele foi assado num forno de bronze por ordem do imperador Domiciano. Cristo mostra aqui a honorabilidade de fazer notório o nome daquele que foi fiel em todas as circunstâncias. Jesus evitava ficar citando o nome de pessoas, mas aqui ele citou, porque Antipas foi uma fiel testemunha. Ele morreu por causa, defendendo a pessoa de Cristo. Jesus diz aqui no verso 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Nós sabemos que Balaão significa devorador. O tropeço colocado por ele foi levar Israel a adorar e a prostituir com as mulheres sensuais da terra de Moabe, cujo nome significa desejo. Os malefícios dessa doutrina de Balaão, que estava na igreja de Pérgamo, foram a liberalização da imoralidade e os sacrifícios aos ídolos. A doutrina de Balaão permitia a liberalização da imoralidade e as pessoas sacrificarem aos outros deuses.
Essa prática começou com o erro de achar que Deus aceitaria a maldição contra o seu povo. E o caminho foi alugar o dom profético por dinheiro, o que levou a tornar-se doutrina. O bacanal, orientado por Balaão nas terras moabitas, atrasou a chegada de Israel em Canaã e acabou resultando na morte de 24 mil israelitas. Números, capítulo 25, versículo de número 9. Meus ouvintes queridos, aqui no versículo 15, Jesus disse assim: ainda tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A palavra Nicolau, no grego, corresponde ao vocábulo Balaão na língua hebraica. O projeto nicolaístico começou em Éfeso e se concretizou em Pérgamo. Os cristãos andavam fornicando e diziam que em relação a Deus estaria tudo bem. A igreja de Éfeso não suportava os heréticos, enquanto que em Pérgamo eram recebidos com honras. Eles puderam expor suas discrepâncias doutrinárias sem serem contra-atacados. Muitas denominações hoje não têm uma definição doutrinária e aceitam uma miscelânea de tudo quanto é ensino e movimento que surgem. Isso é muito perigoso. Jesus agora, no versículo 16, ele disse assim: arrepende-te, pois quando não, em breve a ti virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O arrependimento, ele é logicamente para ser praticado logo após o erro. A pessoa cometeu um erro, arrepende. Ele tem que ser imediato. E Jesus diz aqui: arrepende-te. Quantas pessoas que estão praticando coisas erradas e elas não arrependem? A consciência também não se dá conta de que a pessoa praticou um erro. A pessoa já está com a consciência cauterizada. Mas se você tem cometido algo errado, ajoelhe na presença de Jesus, peça o seu perdão, porque ele virá aliviar a sua alma. Jesus diz aqui: batalharei com a espada da minha boca, com a mesma espada que Cristo usara, ou seja, vai usar para desbaratar, vencer o anticristo e também as nações confederadas na batalha do Armagedon. Ele promete aqui desembanhar sua espada contra aquele grupo infiel existente em Pérgamo, se caso não houvesse arrependimento. Mas, se você obedecer à palavra de Deus, essa espada será uma bênção para consolar a sua vida, consolar o seu coração. Jesus fez aqui uma promessa para aqueles que fossem fiéis na igreja lá de Pérgamo. Diz aí no versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Darei a comer do maná escondido. O deserto claudicante desta vida não é capaz de nos alimentarmos. Somente Cristo pode saciar-nos por toda a eternidade. O maná permaneceu por 500 anos escondido dentro da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 16, versículo 33, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Muitos cristãos nominais, eles alimentam de prazeres nefandos, carnais, e quando se aproximam de Cristo, não encontram nenhum apetite, porque o paladar espiritual está entorpecido pelas bolotas pródicas dessa terra estranha.
Tem cristãos que alimentam tanto de coisas banais nas redes sociais, na televisão, que eles acabam perdendo o apetite pela palavra de Deus. Enquanto os apóstatas, eles se fartavam do que era oferecido aos ídolos, Cristo contrastou, oferecendo aos vencedores a comida celestial. Comer do maná escondido é, pois, ter uma vida eternamente sustentada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu maná escondido. Ele está escondido, mas na arca o maná ninguém via. Assim também Cristo ninguém está vendo, mas ele tem um alimento especial para oferecer para aqueles que são fiéis, para aqueles que buscarem a sua palavra, obedecendo-a poderosamente. E ele promete aqui: dar-lhe-ei uma pedra branca. Essa pedra branca era uma pedra pequena em forma de cubo, chamada na língua grega Tessara Hospitalis. Tessara Hospitalis simboliza a aliança permanente, individual entre Cristo e o crente fiel. No tempo do sacerdócio arônico, o israelita tinha o nome de sua tribo escrita em uma das 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Êxodo, capítulo 39, versículo 14. Agora, o vencedor em Pérgamo, ele tem a promessa de uma pedra branca com um novo nome escrito. Quem recebia a pedra branca? Naqueles dias do apóstolo São João, lá em Pérgamo, quem recebia uma pedra branca? Um criminoso que era absolvido pelo tribunal do júri. Ele tinha seu nome gravado numa pedra branca. Segundo, um escravo, quando ele era libertado, ele também recebia uma pedra branca e o nome escrito. Um atleta que conquistava uma corrida ou uma luta ali, recebia também a pedra branca. Um guerreiro que era vitorioso na batalha, ele também recebia uma pedra branca com o nome escrito. Os imperadores romanos, eles distribuíam pequenas pedras para os pobres em Roma, para lhes garantir um pouquinho de milho para a sua alimentação. A pedra branca também era usada como ingresso nos espetáculos públicos. É como se alguém recebesse uma pedra branca para assistir um jogo de futebol no Maracanã ou na Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo. Também a pedra branca era depositada nas urnas pelo eleitor. Nela estava o nome do candidato. Pedra branca. A cor branca, entendemos que é o emblema da vitória e da alegria. A pedra branca oferecida por Cristo aos vencedores é o símbolo de uma fé triunfante que lhes darão o direito de adentrar a festa celestial nas bodas do Cordeiro após o arrebatamento da igreja. E Jesus diz aqui: e na pedra um novo nome escrito. No conceito hebraico, mudar de nome é mudar para uma vida melhor. O novo nome será um sinal secreto com aquele que também terá um outro nome. Jesus na eternidade terá um outro nome. Assim também nós teremos um novo nome. Que coisa maravilhosa! Os nomes dos que adoravam os deuses pagãos eram escritos nos talismãs. Encontramos nesse verso aqui uma contraposição descrita por João. Personagens bíblicos, nós contemplamos muitos, desde o Gênesis ao Apocalipse, pessoas mudando de nome. Abrão passou a chamar-se Abraão. Jacó passou a chamar Israel. Né? Nós sabemos que Gideão
passou a chamar Jerubaal. Gedidias passou a ser chamado Salomão. Saulo passou a ser chamado Paulo. Simão passou a ser chamado Pedro. Caro ouvinte, nesta manhã, já imaginou qual será o seu novo nome no desfecho final de todas as coisas? Vale a pena lutar, vale a pena ser fiel nesta terra, buscar a Jesus, adorar o seu nome, se possível for, até arriscar a sua própria vida pelo nome desse Cristo maravilhoso. O que Jesus quer de nós, fidelidade. Como foi dito no programa passado, a promessa de Cristo para a igreja de Esmina: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Para o vencedor na igreja de Éfeso, Jesus prometeu dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para o vencedor em Esmirna, Cristo disse que daria a coroa da vida e que não sofreria o dano da segunda morte. Já aqui, para o vencedor em Pérgamo, Jesus prometeu dar a comer do maná escondido e uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Vale a pena ser fiel a esse Deus maravilhoso, a este Cristo que morreu por nós, para nos dar alegria, para nos dar vitória, para nos fazer triunfantes nessa última hora. Vou orar por você agora, para Jesus te dar força, para você ser fiel, para Ele te curar e para Ele te dar vitória triunfante agora. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Eterno e poderoso Deus, estamos chegando próximo ao meio-dia. Já quero orar agora em favor dos meus ouvintes, aqueles que estão em sintonia com o nosso programa desde as 10 da manhã. O Senhor conhece os problemas que eles têm passado. Essa mulher na casa e na família, ela enfrenta a família toda para te servir, para te adorar. Quem sabe nessa casa apenas esse jovem serve a ti, o pai e a mãe. Ambos não aceitam que ele seja um servo teu, mas ele está na batalha triunfante. Quero pedir ao Senhor agora que dê força para ele, dê graça. O Senhor sabe que também, quando eu tinha 16 anos, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, o meu pai me mandou embora de casa, e quantas vezes eu dormia na rua. Eu sei na pele o que é isto. O que este homem, esta mulher, eles enfrentam para te servir é uma barra muito pesada, mas que o Senhor vem dar força a todos eles agora, para que eles não neguem o teu nome, para que este ou aquela, nenhum deles volte atrás, mas que seja triunfante. Oro por todos aqueles que estão doentes agora. Eu oro agora novamente pelo senhor Francisco Rodrigues. Venha curá-lo do AVC. Senhor, levanta daquela cama agora. Deus da minha vida, Deus poderoso, Jesus, meu amigo, cure o senhor Francisco Rodrigues, cure a irmã Dulcineia de Brasília. Senhor, outros também que têm pedido orações e que estão passando por problemas seríssimos nesta hora, vem dar-lhes a vitória. Confio na eficácia do teu nome, na tua graça, no teu poder e na tua misericórdia. Vem agora dar alegria nesta casa. Senhor, quantas tentações, quantas perturbações, meu Deus, esse rapaz, esse homem, essa mulher tem passado, mas que o Senhor pode agora dar a vitória. Estenda as suas mãos, nos cobre, nos dê um final de semana abençoado,
livrando da morte, do assalto, dos acidentes. Senhor, dai-nos um dia abençoado. Abençoa o meu ouvinte agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você que, durante o decorrer dessa semana, você acompanhou o nosso programa. Que Deus abençoe você de uma forma toda especial. Que você tenha um final de semana abençoado como nunca. Que seja um final de descanso, final de semana de paz. Se você for viajar, dirija com cuidado. Se você for ficar na sua cidade, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, que Ele vai te abençoar. É um prazer ter você como ouvinte. Muito obrigado. Na segunda-feira estaremos de volta, aqui na Comunicação Genésio Santos. E aí, Leandro, qual o seu recado? E aqui na Sonoplastia, Leandro Alves. E tenha um ótimo final de semana abençoado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Somos gratos ao sábio arquiteto do universo por tê-los como ouvintes assíduos do nosso programa. Boa tarde na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta novamente, se Ele nos permitir.